Dando continuidade, irmãos, à exposição em Oséias da semana passada, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Oséias capítulo 7, onde faremos a leitura a partir do verso 8. Oséias 7, a partir do versículo 8. O texto nos diz o seguinte: Efraim se mistura com os povos, e é um pão que não foi virado na hora de assar. Estrangeiros sugam as suas forças, mas ele não percebe. Cabelos brancos se espalham pela sua cabeça, mas ele não o sabe. A arrogância de Israel abertamente dá testemunho contra eles, mas eles não voltam para o Senhor, seu Deus, nem o buscam em tudo isso. Porque Efraim é como uma pomba ingênua sem entendimento. Chamam o Egito e se voltam para a Síria. Quando forem, estenderei a minha rede sobre eles e farei com que desçam como as aves do céu. Eu os castigarei de acordo com o que ouviram na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim, destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remiria, mas eles falam mentiras contra mim. Não clamam a mim de coração, mas dão uivos nas suas camas. Eles se ajuntam para o trigo e para o vinho, mas se rebelam contra mim. Eu treinei e fortaleci os seus braços, mas eles planejam o mal contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco defeituoso. Os seus príncipes serão mortos à espada por causa da insolência da sua língua. Serão motivo de zombaria na terra do Egito. Quero convidar você a orar mais uma vez, meu irmão e minha irmã. Santo Deus de Israel, te pedimos, ó Pai, que Tu cuides de nosso entendimento na noite de hoje e que a Tua palavra, Pai, penetre ao mais íntimo do nosso coração, Senhor. Que a gente saia daqui de coração grato, entendendo e percebendo a Tua Escritura e também com a missão de aplicá-la durante os nossos dias, Senhor. Em nome de Cristo é que te oramos, ó Pai. Amém. Irmãos, você já parou para pensar que o contentamento com a humanidade não é mais um problema para a geração dos nossos dias? As pessoas vivem como se estivesse tudo bem. Muito do que acontece em nosso meio, as pessoas não reclamam mais, porque a sua verdade é sua, a minha é a minha, e cada um que viva do seu jeito. Mas sabe o que é interessante? É que quando um pai e uma mãe ensinam uma criança pequena e quando ela vê a coisa errada acontecendo na rua, ela retruca. E muitas vezes, nós, sabendo da verdade, a gente se constrange com isso. Como se a gente tivesse que ter medo das coisas que acontecem. Ou, por exemplo, um jovem insolente, vivendo no erro e pagando como se tudo estivesse muito bem. E ele olhasse para as coisas que acontecem e pensasse: por que eu preciso viver atrás de uma verdade se eu tenho a minha verdade? O povo de Israel não vivia desse jeito nesse momento aqui, mas ele vivia ao seu bel prazer. Eles faziam o que queriam, do jeito que queriam, e parece que não havia mais Deus no meio deles. Oséias, ele vai mudar o foco dele aqui, daquilo que a gente viu na semana passada. Ele deixa de falar da política interna de Israel e começa a tratar da desajeitada e ineficiente política externa do reino do norte.
E ele, em uma série de metáforas, e é a coisa mais legal, da vida cotidiana e diária, para mostrar em caricatura a incompetência dos oficiais do governo e para mostrar a debilidade e o impacto desastroso da infidelidade ao próprio Deus na vida não somente daqueles que lideravam, mas de toda a nação. Então foi necessário que Oséias, e o discernimento dado ao próprio Deus a esse servo, como profeta, para perceber a verdadeira crise que era enfrentada por esse reino do norte, em recusar reconhecer os que haviam se privado da força e proteção desse Deus, e que eles queriam que isso acontecesse, mas eles não viviam para que isso acontecesse. Esse trecho de Oséias, ele vai lembrar muito a gente, eu não sei se você conseguiu visualizar isso na leitura, o texto de Apocalipse. Ele não está mostrando para a gente uma destruição futura, como Apocalipse mostra, mas eu estou falando do jeito como Apocalipse mostra a gente textualmente o que está acontecendo. Ele nos dá 4 exemplos aqui dentro do texto. A gente vai percorrer esses 4 exemplos e é como se ele simplesmente mudasse a imagem para mostrar a mesma coisa. É do tipo assim, vocês não entenderam ainda, eu vou mostrar uma outra imagem. Não entendeu ainda, eu vou mostrar uma terceira imagem. Não é possível que vocês não entenderam, eu vou mostrar a 4ª imagem para vocês. E a primeira imagem dentro do texto é justamente essa que aparece para a gente no início, logo no verso 8, em que ele diz assim: um pão que não foi virado na hora de assar. Veja bem, a gente falou de padeiro na semana passada, certo? Mas não tem nada a ver. Ele está simplesmente se utilizando de exemplos do dia a dia. E como eu disse na semana passada, pães assando não é tão comum assim para a gente. Tudo bem que a gente sabe que tem alguns irmãos que têm voltado a fazer pães em casa, mas ainda assim não é tão comum. E o que é que Oséias está nos mostrando? Ele mostra, em primeiro lugar, irmãos, que esse pão mal assado, ele é impróprio para o consumo. Ninguém come pão assado pela metade. Os pães precisam ser virados para que a gente perceba que ele está bem resolvido. Não é todo mundo, né, mudando aqui a imagem, que come ovo, né, com a gema mole, por exemplo. Eu acho que talvez seja uma perspectiva mais palatável para a gente entender e visualizar. Mas a gente sabe que tem aqueles irmãos que gostam de uma gema mole e outros, ou pensando no outro exemplo, carne mal passada. Tem gente que ainda tira o boi, né, como alguns gostam de brincar, mugindo. E outros, por outra perspectiva, se deixar, ele quebra o dente de tão bem passado, né? Ou como alguns gostam de brincar também, carne tostada. Nem existe mais boi ali. Eu não sei nem mais do que a gente pode chamar aquilo ali. Mas alguns só vão comer desse jeito. Ok? Então, o que é que Oséias quer dizer para a gente através desse exemplo? Quando ele fala Efraim, mais uma vez ele se remete ao reino do norte. Ele fala o nome de uma cidade falando da região. É como se ele dissesse, porque o Recife, mas ele não está considerando a cidade do Recife, ele está considerando toda a região metropolitana, das mais de 10 cidades que se encontram aqui. E a gente poderia falar muito bem nos dias de hoje isso, porque eu quero destruir o Recife completamente. E a gente entenderia que está falando de uma região muito maior. Então, a gente começa a perceber que Efraim tinha políticas de concessão que não deveria ter, que ela foge da sua verdadeira identidade e propósito, e ela não mais testemunhava a respeito do Senhor. E ele desenvolve essa imagem do padeiro, dessa mistura de fazer pães, e ele vai se referir a esse exemplo simples. Por quê? Porque ele se encontrava de maneira muito propensa
a negar que eles eram um povo separado para servi-lo. Assim como o pão não serve para comer, vocês não me servem mais por hipótese alguma. Vocês não são mais o meu povo e eu não sou mais o Deus de vocês. A partir do momento que esses irmãos se conformavam com as práticas dos povos ao seu redor, e para aqueles irmãos que têm estudado os dois panoramas, seja do Antigo Testamento ou do Novo, na escola dominical, referência importantíssima aqui. Quando ele diz o seguinte: ao se conformar com as práticas dos povos ao seu redor e confiar nas alianças feitas com ele, eu tenho um povo de Israel que não estava mais obedecendo a Deus e cumprindo a sua missão. E não pense que o plano de Deus deu errado aqui. A gente tinha simplesmente um povo desobediente. E por que isso? Porque eles abandonaram de maneira distintiva de ser um povo governado pelo Senhor. Eles não se preocupavam mais em ser uma teocracia. Mesmo que houvesse um rei, esse rei não era mais dirigido pelo Senhor e muito menos esse povo se importava em ter um Deus. Ela foi de maneira proposital abandonada pelo Senhor e se tornou própria apenas para a rejeição. Isso é o que diz o versículo 8, irmãos. Misturou-se com os povos e não foi virado na hora de assar. Sabe o que é que isso mostra a gente na prática? É que a fidelidade entre Deus e Mamon, ela é impossível, assim como a gente pode ver lá em Mateus capítulo 6, versículo 24. Ou melhorando a pergunta, porque aqui é o Deus do dinheiro, o que é que você, meu irmão e minha irmã, tem feito com que você troque a Deus? Às vezes as coisas, irmãos, são mais sutis do que elas parecem. O dinheiro é um exemplo muito comum para a gente. Mas pode ser o seu filho, a sua mãe, o seu emprego, ou qualquer coisa que tire Deus do centro das nossas vidas. O povo de Israel aqui não estava nem mais aí para o Senhor. A comunidade cristã, ela deveria manter-se, irmãos, ou deveria manter uma santa separação e assim mostrar que nós somos filhos e filhas do Deus Todo-Poderoso. E sabe por quê? Porque quando uma igreja ela se compromete, ou compromete a sua fidelidade às normas que nos são reveladas de Deus, e ela busca segurança e sucesso por meio de estratégias mundanas, assim como nos mostra Oséias, ou a insensatez do mal assado de Efraim vai se repetir. Sabe quando o seu pai e a sua mãe dizem assim: meu filho, não faça isso. Esse lembrete, ele é mais importante do que você imagina. Eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha alguns amigos aqui na igreja, na minha adolescência, e meu pai dizia assim: fique de olho em fulano. Ele não dizia assim, pare de andar com ele, mas fique de olho. Quando a primeira vez aconteceu, na segunda aconteceu, na terceira eu já começava a contar os meses. Em quanto tempo fulano vai se desviar do Senhor? Porque aqueles que percebem perante Deus que não estão andando ou que têm uma vida como esse pão mal assado, é fácil da gente começar a perceber aqueles que não estão mais zelando, irmãos, pelo que eles deveriam zelar. Fazendo aquilo que deveria ser feito, vivendo da maneira que deve ser vivida. E aí
vem a primeira pergunta de Oséias. Não entenderam? Eu posso dar um outro exemplo para você. Versos 9 e 10. Estrangeiros sugam as suas forças, mas eles não percebem. Cabelos brancos se espalham pela cabeça, mas ele não sabe. A arrogância de Israel abertamente dá testemunho contra eles, mas eles não voltam para o Senhor, seu Deus, nem o buscam em tudo isso. Irmãos, você ficar com a cabeça branca e não perceber, eu diria que das duas uma. Ou você ainda vive no período que não existe espelho, ou você não está nem aí para o que está acontecendo com você. E eu encontrei por esses dias, parece até brincadeira, Encontrei por esses dias com um amigo que não me via há alguns meses, e ele disse, tá ficando com a cabeça branca, hein? Eu disse, são os problemas. Mas a gente sabe que o tempo chega, irmãos. Não são os problemas somente, é a vida. E o alerta que Oséias faz agora, a segunda imagem que ele mostra para a gente, é a seguinte. A partir do momento que o povo de Israel se livrava, se excedia e negligenciava o seu Deus, eles estavam destinados a falhar de maneira tão desastrosa por causa da falta da sua autoconsciência, que vai aparecer uma expressão aqui para a gente, que é como se a gente pudesse traduzir por devorar ou comer. Mas ela não é a imagem que continua a ideia do pão assado, que não podia ser comido. Mas a gente pode olhar para a recorrência desse verbo no versículo 7, que a gente viu na semana passada. Que ele vai dizer o seguinte, todos eles são quentes como um forno e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem, mas não há ninguém entre eles que me invoque. Não são apenas os governantes da terra que estão desaparecendo, irmãos, mas a nação como um todo estava sendo corroída. Era como se eles estivessem em estado de podridão, apodrecendo, e não percebessem que estavam apodrecendo. Então o cabelo branco aqui é uma imagem do primeiro, era a primeira imagem. Vocês estão morrendo e não estão percebendo. E aqui, irmão, não tem nada a ver a imagem com a ideia de ser velho, que a Bíblia normalmente traz para a gente. Não tem nada a ver com a ideia de ancião, de pessoa madura, mas é da pessoa que está morrendo e não percebe que está morrendo. Então a morte estava se aproximando dessa nação e eles estavam cegos e não percebiam que tinham sido invadidos e tinham comprado todo o projeto. Alguém disse na Bíblia que ele não ia se render às iguarias do rei. As iguarias do rei, irmãos, elas nos são oferecidas diariamente. Não foi só Daniel que negou as iguarias do rei. Muitos outros irmãos negaram através da história da igreja. E o orgulho de Israel aqui não é mais o Senhor. Mas havia uma confiança presunçosa nos seus próprios recursos. Eles não confiavam mais no Deus que supria todas as suas necessidades, mas eles confiavam simplesmente em seu dinheiro, em sua política e no seu intelecto. Sabe o que é interessante? São 3 caminhos maravilhosos para você cair e sucumbir. Os jovens acham que por conta do seu intelecto eles não precisam mais de Deus. Os velhos muitas vezes acham que por conta do seu dinheiro eles nunca precisarão. E alguns acham que a política vai resolver o problema da vida e do coração deles. Mas nada disso, irmãos, como nos mostra o texto, pode resolver. Porque, apesar de óbvio, do declínio e do descontentamento do próprio Deus, a comunidade não havia ainda aprendido a lição espiritual que Deus esperava que eles aprendessem. Por quê?
Porque precisava haver uma reversão. Reversão, irmãos, tem a ver com tomada da mente e voltar a pensar o que a gente pensava anteriormente. Muitas vezes a nossa mente é tomada pela reversão pecaminosa e a gente acha que está tudo bem, mas eles precisavam reverter a sua, entre aspas, boa sorte material, que os levou para longe do Senhor. Eles achavam que essa fonte de prosperidade estava tudo muito bem, tudo muito bom. Eles não precisavam do Senhor. Sabe o que é interessante? Embora Oséias tivesse feito muitas advertências, embora as calamidades e catástrofes cada vez mais aparecessem para o povo e os afligissem, mesmo assim eles não percebiam a necessidade de se voltar para a única fonte de assistência, a saber, o Senhor Deus. E o que aparece aqui no versículo 10, no final do verso 10 ele diz assim: mas eles não voltam para o Senhor, seu Deus, nem o buscam em tudo isso. Buscar a Deus, irmãos, tem uma perspectiva, um aspecto significativo de uma resposta positiva. Mas não há essa resposta. Não há uma ação providencial, seja para uma pessoa e até mesmo para a nação. Esses homens, irmãos, eles não desejavam uma comunhão espiritual e muito menos um conhecimento profundo acerca da vontade de Deus. E sabe o que é que vai acabar acontecendo conosco? Saindo de Israel e voltando os olhos para nós. A insensatez que tomou conta do povo de Israel aqui nesse momento é a mesma insensatez que normalmente toma conta do nosso coração. É como se nós olhássemos no espelho e ao sair de diante dele, a gente se esquecesse da própria aparência, como diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 24. Eles não lembram mais da sua aparência, acabou de olhar e já esqueceu. A única solução, irmãos, para essa falta de consciência é um contínuo autoexame da Escritura. A gente não tem essa capacidade de autoexame. E se eu não me debruço na Escritura, eu não consigo me autoexaminar. Porque quem confronta o meu coração através do autoexame da Escritura é o próprio Espírito. E é como se Oséias nos perguntasse: vocês estão envelhecendo? Sim. Vocês estão lendo a Bíblia? Vocês estão buscando verdadeiramente o Senhor? Porque é muito fácil, irmãos, para uma igreja ser meramente uma fachada, ao mesmo tempo em que se ilude que está servindo a Deus. Servir a Deus, isso pode mostrar alguma coisa a nós, irmãos. Mas só servir não diz muita coisa. O serviço, ele precisa ser uma consequência da minha consciência. Ao Deus que eu sirvo, ao Deus que eu adoro, ao Deus que alimenta o meu coração com a sua palavra, e essa palavra, ela é capaz de separar juntas e medulas. E o nosso coração ser profundamente analisado. Ainda não entendeu? Terceira imagem. A pomba ingênua. Dos versos 11 ao 13, a gente vai perceber isso. Porque Efraim é como uma pomba ingênua, sem entendimento. Chamam o Egito e se voltam para a Síria. Quando forem, estenderei a minha rede sobre eles e farei com que desçam como as aves do céu, e os castigarei de acordo com os que ouviram na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim, destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim.
eu os remiria, mas eles falam mentiras contra mim. Essa comparação que parece que nos é mostrada a respeito da pomba, sabe o que ela quer mostrar a mim, a você, meus irmãos? O grande problema é que a pomba, ela está tão familiarizada com os seres humanos que confiam nele prontamente. Não é necessário muito para induzir, muitas vezes, o nosso coração a coisas simples, a um curso de ação autodestrutivo, porque muitas vezes somos sem entendimento. E sabe o que é que o texto mostra aqui para a gente? É que essa expressão, sem entendimento, na verdade, no original, ela é sem coração. Aos que não têm coração não entenderão. Sem inteligência e percepção para analisar as estratégias com profundidade. Chamam ao Egito. O Senhor ameaça Efraim mais uma vez, frustra os planos deles e o povo mais uma vez se autoilude, caindo na armadilha e sendo punido por esse caçador de aves. Esse passarinheiro praticava uma profissão reconhecida no mundo antigo ao caçar pássaros para alimento. E é como se o povo de Israel estivesse voando e alguém lá embaixo atirando e caía mais e mais e mais e mais e mais pombos no chão, porque estava fácil demais. Se eles se voltassem para o norte ou para o sul, eles estavam buscando ajuda em qualquer outro canto, mas não buscavam a ajuda do Deus que havia estendido a rede sobre eles. Uma vez que o povo de Israel, irmãos, davam as costas mais uma vez para o Senhor, o próprio Deus frustrava mais uma alternativa, colocando no chão mais uma vez a esperança desse povo. Eles não estavam entendendo de que as coisas não davam certo, porque era o próprio Deus frustrando os seus planos, porque eles haviam desistido desse Deus. Essa ameaça podia incluir, por exemplo, a possibilidade de aprendizado por meio da imposição, por exemplo, de uma disciplina, de uma punição disciplinar. Deus estava permitindo uma punição ao seu povo. Sabe quando você se pergunta do porquê isso está acontecendo? É porque Deus já segurou a corda e você está tentando puxar a corda. Sabe quando amarram uma corda na gente e vão deixando a corda correr? Tem uma hora que alguém segura a corda, o que é que acontece? Você supapa por conta da trava. É que nem quando alguém freia bruscamente no carro. Normalmente a gente toma um susto, né? Que o cinto ele segura a gente. Era isso que mais ou menos está sendo apresentado para a gente. Por quê? Eles se revoltaram contra a autoridade que Deus tinha sobre eles. É como se eles estivessem dizendo para o próprio Deus: mas o Senhor não pode fazer isso, a gente quer viver a vida do nosso jeito. Quem é o Senhor? Por que tu fazes isso, ó Senhor? Irmãos, esse tipo de pergunta, quem faz é um ímpio. Não é um cristão que faz esse tipo de pergunta. Muito menos um cristão em rebelião. Se você for ler o Salmo 73, quem faz esse tipo de pergunta é um ímpio, mesmo que você esteja em crise. A verdadeira rebelião era a recusa deles de reconhecer a soberania de Deus sobre o seu povo. Quando nos é mostrado a rejeição dos israelitas,
ao Senhor, e o próprio Deus reage a eles com a sua surpreendente graça, ainda assim, eles não reagem. Deus diz a eles: eu posso resgatar vocês. E resgate aqui, irmãos, é Deus os livrando de catástrofes e calamidades. No seu amor, Ele havia feito isso antes que Ele trouxesse ou levasse, permitisse que eles fossem. Mas Ele resgata esse povo da escravidão. A gente já tinha visto isso anteriormente. O povo tinha sido resgatado da mão de Faraó. E a gente sabe que quando o povo do próprio Deus confia nele e entende o que tem acontecido, a gente se apercebe de que esse Deus, que continua cuidando do seu povo, que continua fazendo a sua vontade boa, perfeita e agradável, Ele mostra a nós que é muito melhor segui-lo do que fazer aquilo que a gente acha que é melhor muitas vezes para a gente. E sabe como é que a gente percebe isso? 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12, ele nos lembra a respeito de simplicidade e piedosa sinceridade. Quando a gente tem sinceridade perante o nosso Deus e nós temos um coração piedoso, na nossa conduta cristã, até mesmo o Senhor Jesus recomendou aos seus discípulos que fossem prudentes como uma serpente e inocentes como as pombas no seu trato àqueles que reagissem de modo hostil ao Evangelho. Então, prudência e inocência caminham juntos. Eu não posso ser completamente inocente como a pomba, mas eu não posso me apoderar completamente das características de uma serpente. Deus pega duas qualidades desses dois animais assim. Nós precisamos ser desse jeito para aqueles que são contra o Evangelho. Então, conduta equilibrada, irmãos, tem a ver com ser alcançado por uma capacitação do Espírito. Mas só são capacitados por Espírito aqueles que buscam verdadeiramente o Senhor. Não foge da nossa mente, ou não deveria fugir hora nenhuma, a ideia de que nós somos o povo do próprio Deus, em que Ele diz que Ele será o nosso Deus. Vocês serão o meu povo e eu serei o Deus de vocês. Então, aqueles que deixam de, por exemplo, cultivar um discernimento espiritual, eles se expõem a influências que os levam muitas vezes a vaguear e trazer o mal sobre eles mesmos. Tanto Isaías no capítulo 3 quanto Jeremias no capítulo 14 traz exemplos a respeito disso. Quando nós muitas vezes recusamos ouvir a verdade, e isso resulta em envolvimento em discussões vãs, ou o amor ao dinheiro faz com que muitos se afastem da fé e causem a si mesmos muitas dores. Isso tem a ver, irmãos, com amargura. Nós não nos amarguramos por aquilo que os outros fizeram conosco. Nós nos amarguramos com aquilo que nós alimentamos em nosso próprio coração. Porque se eu consigo perdoar, a coisa foi resolvida aqui. Independente se houve pedido de perdão ou não. Se erraram contra nós, mas muitas vezes nós erramos contra nós mesmos. Como diria Spurgeon, nós somos a pessoa que causamos mais problemas a nós mesmos. E normalmente a gente gosta de reclamar dos outros, né?
Provérbios capítulo 9, versículo 9 nos diz o seguinte: dê instrução a uma pessoa sábia, e ela se tornará ainda mais sábia. Informe a uma pessoa justa, e ela irá aprender ainda mais. Sabedoria está associado a coração receptivo, irmãos. A coração que está atento. E a atenção, no aspecto da inteligência espiritual, tem a ver com o coração aberto e obediente ao próprio Deus. Então, quando Deus decide resgatar o seu povo, o conceito de pagamento ou preço está ausente. E a ênfase está justamente no livramento de uma circunstância que pode afligir esse povo ou limitá-los, como quando Israel foi retirado do Egito, onde eles eram escravos. Ou como bem nos lembra a primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, que nos diz o seguinte: vocês foram resgatados dos caminhos fúteis que herdaram dos seus antepassados, não por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, mas com o sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro sem culpa ou mancha. Eu acho que a gente está correndo atrás da coisa errada. E aí vem a última pergunta de Oséias. Ainda não entenderam? Quarta e última imagem do texto: o arco defeituoso. A partir do verso 14. Não clamam a mim de coração, mas dão uivos nas suas camas. Eles se ajuntam para o trigo e para o vinho, mas se rebelam contra mim. Eu treinei e fortaleci os seus braços, mas eles planejam o mal contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco defeituoso. Os seus príncipes serão mortos à espada, por causa da insolência da sua língua. Serão motivo de zombaria na terra do Egito. O comentarista ele diz o seguinte aqui: eles são como crianças petulantes que reclamam que não ganharam o que queriam e que se recusam a aceitar qualquer responsabilidade pessoal pela situação em que estava assediando a terra deles. Sabe quando você diz assim para o seu filho: retire o lixo e coloque lá fora. Você não precisa contar até 3, meu irmão. E a criança, ela não faz. E aí? Você chama a criança, dá um grito, ou anota, risquinho na geladeira. Não retirou o lixo. Espiritualmente, irmãos, o texto indica para a gente um desvio de compromisso assumido. Disseram que seriam e não são. Disseram que fariam e não fazem. O Senhor não estava no centro da vida da nação. E isso era uma afronta pessoal para esse Deus. E quando Deus diz assim no texto: eu fortaleci os braços deles, se refere aos membros, não está se referindo a armamento. Mas provavelmente indica mais do que conceder força física ao corpo. E ainda assim Efraim persistia em entender isso de modo errado. Então isso era uma questão de retribuição apropriada que recai sobre aqueles que zombam do Senhor, mas que agora serão zombados. Há também o fato, irmãos, de que
Foi do Egito que o Senhor resgatou o seu povo e, ao negligenciá-lo, eles trouxeram sobre si a condenação de vivenciar o caminho reverso daquele salvamento. O Senhor tira o povo do Egito e eles passam quantos anos andando em círculos? 40 anos. E aí surge uma pergunta. Há quantos anos, irmãos, temos feito birra contra o Senhor e estamos andando em círculos, como se não houvesse amanhã, e a gente reclama que a nossa vida não sai do lugar? E sabe por que essa pergunta é importante para a gente? E aí a gente chega ao fim da pregação de hoje. A grande questão aqui do texto, a grande pergunta do texto, o grande confronto que Oséias faz perante o povo é o seguinte: o verdadeiro arrependimento, ele é um dom de Deus, com o qual ele concede conhecimento da verdade e faz com que a pessoa recupere os seus sentidos espirituais. É por isso que o texto relata e traz a ideia de escamas caindo dos olhos no Novo Testamento. A ideia de escamas caindo dos olhos é a ideia de não somente ver fisicamente, mas perceber quem é o próprio Cristo. Porque ver fisicamente, irmãos, dependendo do seu problema de visão, é muito simples. Você não passa nem 2 horas mais no hospital de olhos para fazer uma cirurgia de catarata. Mas os olhos espirituais não têm cirurgia que dê jeito. Se não houver verdadeiro arrependimento, a nossa mente ela não é aberta novamente. E muitas vezes a gente fica se perguntando o porquê de não estar entendendo aquilo que o Senhor está fazendo. Aqui, eles não mostraram gratidão a Deus pela sua bondade. Eles não reconheceram que eles estavam ofendendo a esse Deus e eles não retornavam para Ele. E sabe o que é que Jeremias diz posteriormente? E como ele adverte o povo de Israel? Lavem o coração de vocês para que possam ser salvos. Jeremias capítulo 4, versículo 14. Essa pergunta é feita no Novo Testamento. Como é que eu posso nascer de novo? Quando é que vocês serão conduzidos pelos maus? Até quando conduzidos pelos maus pensamentos? Sendo que esse banho, essa limpeza, ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Na sua cegueira, o povo não conseguia enxergar qual era a necessidade da parte deles e como eles precisavam mudar interiormente. E Cristo mostrou isso várias vezes. E em uma das vezes ele disse ao jovem: deixa o teu pai e a tua mãe e o quê? E me segue. Quais são os planos que você tem colocado na frente do Senhor? Ou o Senhor conduz os seus planos? Todas essas perguntas que foram feitas aqui, irmãos, para que a nossa mente possa abrir novamente, entender quem é o Senhor, quem é o nosso soberano, quem é esse Deus que nos tirou do reino das trevas e nos colocou perante o seu Filho amoroso, que não somente recupera a nossa vida, mas pode restaurar toda uma nação. Afinal, somos nação santa, povo escolhido.
que estamos debaixo desse amor, para a sua honra e glória. Vamos orar? Santo e eterno Deus, nós te louvamos e te adoramos, ó Senhor, cientes daquilo que tu tens feito em nossa vida, Pai. Trabalhe em nosso coração, Senhor, para que a gente viva verdadeiramente aquilo que tu nos orienta, certos do teu amor por nós. Te pedimos também, ó Pai, que tu nos mostre o teu caminho através do ensino da tua palavra, sabendo que tu és o nosso Deus e o nosso Senhor. Não nos deixa, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos do mal, ó Pai. Nos ajuda, ó Deus, a fazermos a tua vontade perante o teu amor que é maravilhoso, sabendo que tu tens cuidado de nós em todo o tempo. Cuida do nosso coração, Senhor, e nos ajuda a fazermos a tua vontade. Em nome de Cristo é que te oramos, Senhor. Amém.